Aviso importante. Esta é uma história fictícia, autoral e original do canal Reditores BR, criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. Ela voltou da farda para casa esperando um jantar de boas-vindas. Em vez disso, encontrou a família do marido reunida para te destruir com um exame de DNA que ninguém pediu sua permissão para fazer. Mas o que começou como humilhação pública terminou revelando um plano muito maior e muito mais sujo do que qualquer um deles esperava. Essa é a história da Capitã Cláudia Ferreira. A porta da sala se abriu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Eu estava parada na sala da minha própria casa, com minha filha de 1 ano e 3 meses no colo, ainda vestindo o uniforme camuflado do exército, enquanto toda a família do meu marido me olhava como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Meu marido, Rodrigo, tinha acabado de jogar um exame de DNA em cima da mesinha de centro e dito: frio como pedra. Ela não é minha filha. Foi então que a sogra dele, Dona Neuza, apontou para a porta e gritou: sai da minha casa! Foi exatamente nesse instante que a campainha tocou de novo, e a mulher que entrou pela porta fez todo mundo naquela sala emudecer. Mas deixa eu voltar um pouco. Naquela manhã, eu estava na 4ª Brigada de Infantaria, em Juiz de Fora, terminando um relatório depois de 2 semanas de instrução no campo. Eu estava cansada daquele jeito que entra nos ossos, mas feliz. Estava finalmente voltando para casa, para Betim, onde Rodrigo e eu havíamos comprado um apartamento pequeno perto do centro 2 anos antes. Minha filha, Lívia, ficava na creche perto da casa da minha sogra enquanto eu estava em serviço. E a única coisa em que eu conseguia pensar era em pegá-la no colo, sentir o cheirinho dela e dormir na minha própria cama. Por volta das 4 da tarde, meu celular vibrou. Era Rodrigo. Não se atrasa hoje. Minha mãe preparou uma surpresa para você. Fiquei olhando para a mensagem por um segundo e sorri. Uma surpresa. Depois de meses de ligações curtas, de conversas que pareciam mais relatório de serviço do que conversa de casal, pensei que talvez Rodrigo estivesse tentando se aproximar. Talvez Dona Neuza tivesse finalmente decidido me aceitar em vez de tratar minha farda como um estorvo. Respondi: que fofo, chego lá pelas 6. Quando peguei Lívia na creche, ela esticou os 2 bracinhos gritando: mamãe, mamãe, como se tivesse passado o dia inteiro guardando aquilo para me contar. Coloquei ela na cadeirinha, ajeitei o laço branco no cabelo dela e dirigi para casa com a janela aberta, sorrindo o caminho inteiro. Lembro de pensar: talvez isso seja o começo de algo melhor. A casa estava iluminada quando entrei na rua. Luzes acesas, carros na calçada, a Kombi do tio Osvaldo, o Onix da cunhada Patrícia, o carro velho de Neuza na garagem. Ri baixinho. Nossa, Lívia, isso aqui parece festa. Mas quando subi os 3 degraus da entrada com minha filha no colo e abri a porta, o clima morno virou gelo. A sala estava lotada. Os parentes de Rodrigo sentados ombro a ombro no sofá, cadeiras de plástico encostadas na parede. Ninguém disse oi, ninguém se levantou, ninguém sorriu. Rodrigo estava de pé perto da mesinha de centro. Neuza ao lado dele, como quem espera um veredito. Olhei ao redor e perguntei: o que está acontecendo aqui? Rodrigo abaixou, pegou um envelope branco e jogou-lhe um papel em cima da mesa. Resultado do exame de DNA. Ele disse: ela não é minha filha. Por um segundo, não consegui respirar. Lívia agarrou meu colarinho, confusa com o silêncio. Olhei o papel. Depois, olhei para Rodrigo. Do que você está falando? Neuza deu um passo à frente, o rosto duro. A gente sabe o que você fez, ela disse. Você envergonhou essa família. Depois apontou para a porta. Sai da minha casa. Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, a porta se abriu atrás de mim. Uma voz firme falou: Capitã Ferreira! Todo mundo virou. A coronel Marisa Andrade entrou na sala, ainda de farda, direto da brigada. Por vários segundos, ninguém se mexeu. A coronel Marisa Andrade era a oficial mais antiga da minha unidade. Uma mulher de quase 60 anos, cabelo curto grisalho, presença que enchia qualquer sala sem precisar levantar a voz. Ela não era de recados. Se estava ali, era porque tinha ido pessoalmente entregar minha portaria de promoção, assinada naquela mesma tarde. Instintivamente, endireitei a postura, equilibrando Lívia no quadril. Boa noite, senhora! Falei baixo. Ela balançou a cabeça. Descansar, capitã. Os olhos dela correram pela sala lotada, pelo rosto pálido de Rodrigo, por Neuza apontando para a porta e, por fim, pelas lágrimas se formando nos olhos de Lívia. A coronel franziu a testa.
Parece que eu interrompi alguma coisa. Ninguém respondeu. Rodrigo engoliu em seco. Coronel, isso é um assunto de família. Então, com licença. A voz calma dela deixou a sala ainda mais silenciosa. Ela olhou para mim. Capitã, a senhora está bem? Eu queria responder. Queria mesmo. Mas minha garganta fechou. Lívia escondeu o rosto no meu ombro e começou a chorar baixinho. A coronel deu um passo para dentro da sala. Eu vim pessoalmente entregar a portaria da promoção de uma das melhores oficiais que já passaram pela minha companhia. Os olhos dela se voltaram para Rodrigo. Não esperava isso. Rodrigo forçou um sorriso nervoso. Coronel, houve um mal-entendido. Neuza se meteu na conversa. Coronel, a gente só está resolvendo um assunto delicado de família. Ela não reagiu. Em vez disso, reparou no papel em cima da mesa. Posso? Rodrigo hesitou antes de pegar e entregar. É um exame de DNA. A coronel ajeitou os óculos e leu com atenção, devagar. Ninguém falou. Até Lívia parou de chorar, como se sentisse a tensão da sala. Depois de quase 1 minuto, a coronel baixou o papel. Quem pediu esse exame? Rodrigo respondeu na hora. Eu pedi. E onde foi feito? Rodrigo citou um laboratório que eu nunca tinha ouvido falar. A coronel olhou de novo para o papel. Depois perguntou. A capitã Ferreira estava presente na coleta da amostra? Rodrigo ficou desconfiado. Não. Teve autorização judicial? Não. A cadeia de custódia foi documentada? Rodrigo piscou. Não sei. A coronel dobrou o papel com cuidado. Eu passei mais de 30 anos tomando decisões baseadas em prova. Olhou para a sala inteira. Isso aqui não é prova. Neuza cruzou os braços. Isso prova que ela traiu meu filho. A coronel balançou a cabeça. Calma. Não, senhora. Colocou o papel de volta na mesa. Isso prova que alguém imprimiu um relatório. A sala ficou em silêncio de novo. O tio Osvaldo pigarreou. A cunhada Patrícia trocou olhares nervosos com o marido. Pela primeira vez desde que eu tinha entrado por aquela porta, vi incerteza em alguns rostos. A coronel se virou para mim. Capitã Ferreira? Sim, senhora. A senhora consentiu com algum exame de DNA? Não. Senhora? Foi informada de que um tinha sido feito? Não, senhora. Ela balançou a cabeça uma vez. Foi o que pensei. Rodrigo levantou a voz de repente. Então, o que a senhora está dizendo? Que ela é inocente? Eu estou dizendo, a coronel respondeu, firme, que acusar alguém sem prova verificada destrói famílias. Neuza bufou. Meu filho merece a verdade. Concordo. A coronel fez uma pausa. E é exatamente por isso que essa família precisa de um laboratório credenciado, não de suposição, acusação e humilhação pública. As palavras pesaram na sala. Olhei ao redor. As mesmas pessoas que tinham me julgado minutos antes agora evitavam meu olhar. A coronel ficou ao meu lado. Capitã Ferreira, eu acho que a senhora e sua filha deveriam sair daqui hoje. Olhou direto para Rodrigo. E eu sugiro fortemente que ninguém faça outra acusação até que a verdade seja estabelecida. Enquanto eu ajeitava a Lívia no ombro e virava em direção à porta, percebi que alguma coisa tinha mudado. Pela primeira vez naquela noite, eu não estava saindo envergonhada. Estava saindo com alguém que acreditava que eu merecia justiça. A coronel me acompanhou até o carro. O ar da noite estava estranhamente frio, mesmo sendo início de outono em Minas Gerais. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia prender o cinto da cadeirinha da Lívia. A coronel esperou pacientemente até eu fechar a porta de trás. Capitã, ela disse baixo, respira fundo. Olhei para ela e pela primeira vez desde que entrei naquela casa, as lágrimas vieram. Eu não entendo, sussurrei. Como eles puderam fazer isso? Ela não teve pressa em responder. Em vez disso, tirou um lenço do bolso da farda e me entregou. Eu sirvo há quase 35 anos, disse. Já vi carreira ser destruída porque as pessoas correram para tirar conclusão. Também já vi gente inocente sobreviver porque se recusou a parar de contar a verdade. Eu nunca traí meu marido. Eu acredito na senhora. Aquelas 4 palavras quase me quebraram. Não porque resolviam alguma coisa, porque foram as primeiras palavras de confiança que eu ouvi a noite inteira. Lívia esticou o bracinho pela porta aberta do carro e enrolou os dedinhos na minha manga. Mamãe, sorri em meio às lágrimas. Tô bem, meu amor. A coronel olhou para casa. Vou pedir para alguém te ajudar a achar um lugar seguro para passar a noite. Posso ficar com minha amiga Débora. Débora Nascimento era outra oficial, também lotada na brigada. Tínhamos feito o curso de formação juntas, anos antes, e continuávamos próximas até hoje. Boa escolha.
A coronel tirou um cartão do bolso e escreveu 2 nomes no verso. Um era de um advogado de assistência jurídica militar. O outro, de uma advogada de família em Belo Horizonte, conhecida por atender famílias de militares. Se isso virar questão jurídica, ela disse, não enfrenta sozinha. Agradeço, senhora. Antes de ir embora, ela me olhou nos olhos. Mais uma coisa. Sim, senhora. Não tenta provar sua inocência discutindo. Franzi a testa. Como assim? Gente que já decidiu que a senhora é culpada raramente muda de ideia por causa de argumento em voz alta. Ela fez uma pausa. Elas mudam de ideia quando confrontadas com fato inegável. Aquelas palavras ficaram comigo muito depois de ela ir embora. Débora nos recebeu em casa sem fazer uma única pergunta. Só me abraçou. O quarto de hóspede está pronto, disse. A gente conversa quando você quiser. Mais tarde naquela noite, depois que Lívia finalmente dormiu num berço emprestado, sentei sozinha na cozinha da Débora. Meu celular não parava de vibrar. Rodrigo. 18 chamadas perdidas. 5 mensagens de voz. Dezenas de textos. As primeiras eram raivosas. Cadê você? Fugir só faz você parecer culpada. Depois viraram exigência. A gente precisa resolver isso hoje ainda. Por fim, uma mensagem chamou minha atenção. Minha mãe disse que você saiu rápido demais para se explicar. Fiquei olhando para a tela. Saiu rápido demais. Neuza tinha apontado para a porta e gritado para eu sair. Agora estavam fingindo que eu tinha ido embora por vontade própria. Débora serviu um café. No que você está pensando? Eles já estão mudando a história. Ela balançou a cabeça. Então não dá mais essa chance para eles. Na manhã seguinte, voltei para casa enquanto o Rodrigo supostamente estava no trabalho. Eu só queria as roupas da Lívia, algumas fraldas e alguns pertences meus. Neuza também não estava. A casa estava quieta. Enquanto arrumava uma mala pequena no quarto, reparei que o notebook de Rodrigo estava aberto em cima da escrivaninha. A tela tinha apagado, mas não estava travada. Eu não tinha nenhuma intenção de bisbilhotar. Aí uma notificação apareceu. Vanessa, deu tudo certo como a gente planejou. Ela nunca vai se recuperar disso. Meu coração parou. Com as mãos tremendo, cliquei na mensagem. O que eu li nos minutos seguintes mudaria tudo o que eu acreditava sobre meu casamento. Fiquei parada, olhando para a tela. Vanessa. Nunca tinha ouvido esse nome antes. A mensagem ficou pesando no meu peito como um tijolo. Deu tudo certo como a gente planejou. Ela nunca vai se recuperar disso. Meus dedos tremiam sobre o teclado. Todo instinto meu mandava fechar o notebook e sair correndo dali. Mas outra voz, a que o exército tinha passado anos treinando em mim, mandava ficar calma, observar e reunir fatos antes de fazer qualquer movimento. Abri o histórico de conversa com cuidado. As primeiras mensagens eram inofensivas. Depois meu estômago revirou. Vanessa. Todo mundo acreditou no laudo? Rodrigo. Cada um deles. Vanessa. Sua mãe conseguiu botar ela pra fora? Rodrigo. Exatamente como a gente planejou. Parei de respirar por um segundo. Aquilo não tinha sido um surto emocional. Não tinha sido um mal-entendido. Tinha sido planejado, semanas antes de eu voltar para casa. Rapidamente, usei o celular para fotografar cada página da conversa. Tinha dezenas de mensagens. Algumas falavam sobre me humilhar na frente de toda a família do Rodrigo. Outras discutiam como garantir que eu saísse de casa sem fazer perguntas. Uma mensagem chamou minha atenção na hora. Vanessa, depois que ela sumir, vender o apartamento vai ficar mais fácil. Vender o apartamento. Franzi a testa. Rodrigo nunca tinha mencionado vender nosso apartamento. Depois, mais uma mensagem, mais abaixo. Rodrigo, ela provavelmente só vai voltar para o quartel. Ela não vai brigar por isso? As palavras doeram mais do que eu esperava. Depois de 7 anos de casamento, ele achava que sabia exatamente como eu ia reagir. Tirei mais fotos. Depois reparei numa pasta no computador chamada Documentos Impostos. Quase ignorei. Quase. Dentro havia vários PDFs e extratos bancários recentes. Uma transferência chamou minha atenção na hora. 22 mil reais saída da nossa poupança conjunta, 3 semanas antes. Abri outro extrato. Outra transferência, 15 mil reais. Depois outra. Quase 50 mil reais tinham desaparecido silenciosamente enquanto eu servia ao país. Sussurrei para mim mesma. O que você fez, Rodrigo? Uma porta de carro bateu lá fora. Congelei. Olhando pela janela do quarto, vi Neuza estacionando na garagem. Ela não devia estar em casa.
Rapidamente enviei as fotos por e-mail para minha conta pessoal, saí da conta no notebook e fechei ele exatamente do jeito que encontrei. Peguei a bolsa de fraldas da Lívia e desci as escadas correndo. Neuza entrou pela porta bem quando cheguei ao corredor. A expressão dela endureceu na hora. Achei que eu tinha te falado para ficar longe daqui. Só vim pegar as coisas da Lívia. Ela cruzou os braços. Você já destruiu o suficiente? Olhei para ela. Calma. Eu não destruí essa família. Ela riu, amargurada. Espera que eu acredite nisso? Não. Levantei Lívia no colo. Espero que a verdade fale por si. Sem mais uma palavra, passei por ela. Pela primeira vez na vida, não senti necessidade de me defender. Lá fora, prendi Lívia na cadeirinha e dirigi direto para o escritório listado no cartão que a Coronel Andrade tinha me dado. A advogada Fernanda Cavalcante me recebeu naquela tarde. Ela ouviu com atenção enquanto eu contava tudo o que tinha acontecido. Quando terminei, entreguei meu celular. Ela foi passando devagar por cada foto. As sobrancelhas dela se levantaram. Por fim, olhou para mim. Capitã Ferreira? Sim. Eu atendo casos de família militar há 18 anos. Ela bateu o dedo numa das capturas de tela. Eu acho que seu marido não tentou só te humilhar. Abriu uma pasta jurídica. Eu acho que ele planejou dar um golpe em você. A sala ficou muito quieta de repente. Percebi que aquilo não era mais só sobre um exame de DNA falso. Estava virando algo muito maior. E Rodrigo não fazia ideia de que as próprias mensagens dele estavam prestes a se tornar a prova mais forte contra ele. Nos dias seguintes, Fernanda seguiu quieta, mas incansável. Ela tinha aquele jeito de trabalhar que eu já reconhecia dos melhores oficiais que passaram pela minha companhia. Sem alarde, sem pressa, só método. Capitã Ferreira! Ela me disse numa tarde ao telefone. Eu preciso que você não confronte o Rodrigo. Não avisa ele de nada. Deixa ele acreditar que o plano dele está funcionando. Não foi fácil. Cada parte de mim queria voltar para casa e exigir uma explicação. Mas segui o conselho dela. Na casa da Débora, Lívia passava as tardes empilhando blocos coloridos no tapete da sala, rindo como se nada no mundo tivesse mudado. Eu pegava ela no colo e beijava a testa dela. Você merece coisa melhor que isso! Eu sussurrava. Uma manhã, Fernanda ligou de novo. Comecei a rastrear os registros financeiros. E o que você achou? O dinheiro não foi gasto. Ela fez uma pausa. Foi movido! Rodrigo tinha aberto outra conta bancária quase 8 meses antes. Uma que eu não sabia que existia. A maior parte do dinheiro da nossa poupança conjunta tinha sido transferida para lá. Aos poucos, em pequenas quantias. As pessoas costumam mover dinheiro devagar, Fernanda explicou, porque acham que assim ninguém percebe. Quanto ao todo? Praticamente 50 mil reais. Fiquei em silêncio. Aquilo não era só nossa poupança, era a entrada que a gente vinha juntando para trocar de apartamento. Era o fundo de emergência que levamos anos para construir. Também achei outra coisa. Fernanda continuou. O quê? Um recibo de consulta. De quem? De um advogado de família especializado em divórcio. A consulta aconteceu quase um mês antes de você voltar da instrução. Meu peito apertou. Rodrigo não tinha tomado uma decisão terrível numa noite de raiva. Ele vinha se preparando para isso enquanto eu ainda estava servindo ao país. E Cláudia... Fernanda continuou. Sim, o laboratório listado nesse laudo de DNA. Ele não parece ser credenciado. O que isso significa? Significa que esse laudo provavelmente não vale nada perante a justiça. Encostei na cadeira. A sala pareceu ficar muito quieta de repente. Rodrigo não tinha simplesmente acreditado num laudo falso. Ele tinha escolhido usar um. Naquela mesma tarde, recebi outra ligação inesperada. A Coronel Andrade. Capitã Ferreira. Boa tarde, senhora. Eu queria saber como você e a Lívia estão. Estamos seguras. Fico feliz. Ela fez uma pausa, a voz mais séria. Preciso que você lembre de uma coisa. Sim. Senhora, seu marido queria que você reagisse com emoção. Eu sei. Não dá essa vitória para ele. Depois de desligar, olhei pela janela da cozinha da Débora. Lívia corria atrás de bolhas de sabão no quintal enquanto Débora ria ao lado dela. Pela primeira vez em dias, eu não me sentia quebrada. Me sentia focada. Rodrigo achava que já tinha vencido. Ele não fazia ideia de que cada mentira que ele contava estava virando mais uma peça de prova esperando por ele no tribunal. O exame de DNA aprovado pela justiça foi marcado para terça-feira seguinte. Fernanda fez questão de que tudo fosse feito por um laboratório credenciado, indicado pela vara de família. Sem atalho, ela repetiu. Se a verdade está do seu lado, deixa o processo protegê-la. Rodrigo chegou 20 minutos atrasado. Mal olhou para mim.
Neuza foi atrás dele, carregando a mesma confiança de quando me mandou sair de casa. Lívia sentou quietinha no meu colo, agarrada ao coelhinho de pelúcia favorito. Ela não fazia ideia do porquê de tantos adultos parecerem tão bravos. Fernanda se inclinou e sussurrou. Não importa o que aconteça hoje, mantenha calma. Vou manter. A coleta em si levou menos de 15 minutos. Uma técnica passou o cotonete de leve na bochecha da Lívia, depois na de Rodrigo, por fim, na minha. Tudo documentado, cada amostra lacrada, cada assinatura testemunhada. Exatamente do jeito que a Coronel Andrade tinha dito que prova de verdade devia ser tratada. Enquanto caminhávamos para o estacionamento, Rodrigo finalmente falou. Você acha mesmo que isso vai mudar alguma coisa? Olhei para ele. Eu acho que a verdade já mudou. Ele riu sem graça nenhuma. Você sempre foi boa, enfim. Não respondi. Fernanda já tinha me avisado. Qualquer discussão desnecessária só dava a ele outra a torcer minhas palavras. Então só prendi Lívia na cadeirinha e fui embora. 3 dias depois, Fernanda ligou de novo. O resultado saiu. Meu estômago apertou. Posso ir aí? Por favor. Cheguei em menos de 1 hora. Fernanda colocou um envelope lacrado na mesa. Não abriu na hora. Em vez disso, olhou para mim nos olhos. Cláudia, você tá pronta? Balancei a cabeça. Ela desdobrou o laudo com cuidado. Depois sorriu. A probabilidade de paternidade é de 99,9999999%. Por vários segundos, não consegui falar. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não porque eu tivesse duvidado da Lívia. Nunca duvidei. Chorei porque a verdade finalmente tinha sido colocada em palavras que ninguém podia contestar. Fernanda me entregou um lenço de papel. Parabéns! Ri em meio às lágrimas. É estranho dizer isso depois de tudo o que aconteceu. Não é. Ela bateu o dedo no laudo. Hoje a verdade substituiu oficialmente a mentira. Naquela tarde, Rodrigo recebeu o mesmo resultado. A reação dele surpreendeu todo mundo. Ele não pediu desculpa. Não ligou para perguntar como a Lívia estava. Em vez disso, mandou um texto curto. O laboratório deve ter errado. Fernanda leu a mensagem e balançou a cabeça. Quando alguém se recusa a aceitar prova, é porque parou de procurar a verdade. Ela estava certa. Na manhã seguinte, Rodrigo ligou 6 vezes. Não atendi. Depois, Neuza deixou uma mensagem de voz. Cláudia, a gente precisa conversar. Não era pedido de desculpas. Não era preocupação com a Lívia. Era pânico. Naquele meio tempo, vários parentes que tinham ido àquele jantar de boas-vindas já sabiam do resultado oficial do exame. A cunhada de Rodrigo, Patrícia, foi a primeira a me procurar. Cláudia, ela disse baixinho pelo telefone. Eu te devo um pedido de desculpas. Você não me deve nada. Eu fiquei sentada ali e assisti todo mundo te acusando. A voz dela falhou. Eu devia ter tomado seu lado. Fechei os olhos. Agradeço a ligação. Tem mais uma coisa. O quê? A noite em que você saiu? Ela hesitou. Eu vi o Rodrigo jogando outro envelope na churrasqueira. Meu coração deu um salto. Que tipo de envelope? Não sei, mas depois de saber do resultado verdadeiro, ela respirou fundo. Eu acho que o que tinha dentro provava que ele mentiu desde o começo. Depois de desligar, fiquei olhando pela janela. Rodrigo não estava lutando para salvar nosso casamento. Estava lutando para salvar a mentira que ele mesmo construiu. E a cada dia que passava, essa mentira ia desmoronando. No fim daquela semana, a história já tinha se espalhado por toda a família de Rodrigo. Não porque eu contei para alguém, porque o resultado oficial falava por si só. As pessoas que tinham me visto sair daquela sala carregando Lívia perceberam que tinham testemunhado algo bem diferente do que acreditavam. Elas não tinham visto uma mulher culpada sendo desmascarada. Tinham visto uma esposa inocente sendo humilhada em público. Uma por uma, as ligações começaram. A tia de Rodrigo ligou primeiro. Cláudia, eu não sei nem o que dizer. Você não precisa dizer nada. Não. Ela respondeu suave. Eu preciso. Ela pediu desculpas por ter ficado calada aquela noite. Depois ligou um primo. Depois um tio. Cada conversa soava quase igual. A gente devia ter perguntado. A gente não devia ter julgado você. Sinto muito. Eu agradecia cada desculpa, mas nenhuma delas apagava aquela... A imagem de Lívia agarrada na minha farda enquanto estranhos nos encaravam ia ficar comigo para sempre. Alguns dias depois, Fernanda ligou de novo. Recebi mais uma peça na produção de provas. O que é? Registros financeiros. Fui direto para o escritório dela. Ela me entregou vários documentos. Essa conta é do Rodrigo. Reconheci o número na hora.
Era a conta secreta para onde ele tinha transferido nossas economias. Fernanda apontou para uma série de transações. Olha o destinatário. O nome me congelou. Vanessa Klein. Vários pagamentos. R$3.000. 2.000. 4.000. Quase R$15.000 ao todo. Olhei para ela. Ele estava dando nosso dinheiro para ela? Fernanda balançou a cabeça. Parece que sim. Depois deslizou outro documento pela mesa. Isso veio de uma requisição judicial para os registros telefônicos dele. Li o resumo. Centenas de ligações, conversas de madrugada, reservas de hotel nos finais de semana, cobranças de cartão de crédito em restaurantes que Rodrigo tinha dito que eram compromissos de trabalho. Fechei a pasta. Acho que eu nem conhecia mais meu marido. Fernanda suspirou. Infelizmente, tem mais uma coisa. Ela me entregou capturas de tela impressas. Vanessa tinha entregado voluntariamente algumas conversas depois de receber notificação judicial. Reconheci as mensagens na hora, mas essas eram novas. Uma mensagem de Rodrigo dizia: "Não se preocupa, depois que o divórcio sair, tudo vai ser nosso." Outra: "Ela nunca vai descobrir que o laudo era falso." Fiquei olhando para as palavras. Ali estava. Não era suspeita, não era confusão, não era ciúme, era confissão. Rodrigo sabia que o laudo era falso desde o início. Fernanda fechou a pasta com calma. Eu acredito que isso muda tudo. Naquela mesma tarde, meu celular tocou de novo. O identificador de chamadas me surpreendeu. Vanessa Klein. Por um momento, considerei ignorar. Atendi mesmo assim. Alô? A voz dela não era nada do que eu esperava. Soava cansada, quase assustada. Cláudia, eu sei que você provavelmente me odeia. Não respondi. Ela continuou. Eu não sabia que ele ainda estava morando com você como marido. Como assim? Ele me disse que vocês já estavam separados. Fechei os olhos. Disse que só continuavam casados por causa dos benefícios militares. Cada frase era mais um soco. A voz de Vanessa falhou. Quando eu descobri a verdade, terminei com ele. Você ajudou ele a me humilhar. Eu sei. Ela começou a chorar. E vou me arrepender disso pelo resto da vida. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou. Por fim, ela sussurrou. Eu já entreguei para sua advogada tudo que eu tinha. Por quê? Porque a Lívia merece coisa melhor do que as mentiras que a gente ajudou a criar. Depois de desligar, sentei no quintal da Débora, observando Lívia correr atrás de borboletas na grama. Criança tem esse jeito bonito de viver só o presente, sem rancor, sem vingança, só alegria. Olhando para minha filha, entendi uma coisa importante. Aquela luta nunca tinha sido só sobre provar minha inocência. Era sobre garantir que Lívia crescesse sabendo que a verdade importa, mesmo quando a mentira grita mais alto. A audiência de divórcio foi marcada para a segunda semana de setembro. Já tinham se passado quase 5 meses desde a noite em que Rodrigo e a família dele tentaram me botar para fora de casa. Entrei no fórum de Betim de terno azul marinho, em vez da farda. Fernanda me deu um único conselho antes. Hoje você não tá aqui como militar. Como o quê, então? Como mãe. Aquelas palavras ficaram comigo enquanto eu carregava a Lívia para o prédio. Débora ficou com ela na sala de espera enquanto eu e Fernanda entrávamos na audiência. Rodrigo já estava lá. Ele parecia diferente. Tinha emagrecido. A confiança que ele carregava naquele jantar de boas-vindas tinha desaparecido. Neuza sentou atrás dele, evitando meu olhar pela primeira vez. Quando a juíza entrou, todos se levantaram. Depois das manifestações iniciais, Fernanda apresentou nossas provas com calma. O laudo oficial do DNA. Os extratos bancários mostrando a conta secreta de Rodrigo. As transferências para Vanessa. As mensagens discutindo o laudo falso. As capturas de tela provando que o confronto tinha sido planejado antes mesmo de eu voltar da instrução. Fernanda não precisou levantar a voz nenhuma vez. A prova falava por si. O advogado de Rodrigo tentou argumentar que o cliente dele tinha agido por genuína preocupação. A juíza analisou os documentos em silêncio por alguns minutos. Depois fez uma única pergunta para Rodrigo. O senhor sabia que esse laudo de DNA não tinha sido feito por um laboratório credenciado? Rodrigo hesitou. Eu não tinha certeza. Fernanda imediatamente entregou para a juíza outro documento. Uma das mensagens do próprio Rodrigo. Ela nunca vai descobrir que o laudo era falso. A sala ficou completamente silenciosa. A juíza ajustou os óculos. Senhor Ferreira. A voz dela era calma, mas firme. Essa mensagem sugere que o senhor sabia exatamente. Rodrigo baixou a cabeça. O advogado dele não fez mais nenhuma pergunta. Em seguida veio a questão da guarda. A juíza analisou os registros médicos da Lívia, os relatórios da creche, minha escala de serviço e declarações de vizinhos.
da Débora e até da Coronel Andrade. A Coronel não estava presente naquela manhã. Em vez disso, tinha enviado uma declaração escrita de referência de caráter. A juíza leu parte dela em voz alta. A capitã Cláudia Ferreira demonstrou, ao longo de toda a carreira militar, honestidade, integridade e discernimento excepcional. Confio nela plenamente, tanto como oficial quanto como mãe. Ouvir aquelas palavras quase me fez chorar de novo. Não porque me elogiavam, porque alguém tinha tirado um tempo para defender meu caráter no momento em que mais importava. A audiência durou quase 4 horas. Por fim, a juíza anunciou a decisão. A guarda física da Lívia ficaria comigo. Rodrigo teria direito a visitas supervisionadas até completar acompanhamento psicológico e orientação familiar obrigatórios. O dinheiro escondido, retirado da nossa poupança conjunta, seria devolvido ao patrimônio do casal. A justiça também determinou que Rodrigo ressarcisse minhas despesas jurídicas relacionadas à acusação fraudulenta do exame de DNA. Quando a audiência terminou, Rodrigo se aproximou de mim devagar, do lado de fora da sala. Por um momento, pensei que ele fosse finalmente pedir desculpa. Em vez disso, perguntou baixinho: "Você acha mesmo que ganhou?" Olhei para Lívia, dormindo tranquila no carrinho. Depois, olhei de volta para ele. "Isso nunca foi sobre ganhar." Fiz uma pausa. Foi sobre proteger nossa filha das consequências das suas escolhas. Sem mais uma palavra, virei e fui embora. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia alguém buscando vingança. Me sentia uma mãe que finalmente tinha encontrado justiça. Quase 6 meses se passaram até eu ver Neuza de novo. A vida finalmente tinha começado a se acomodar em algo parecido com paz. Lívia crescia rápido. Já começava a juntar frasinhas de 2, 3 palavras, e toda manhã insistia em ajudar a fazer o café. Mesmo que ajudar geralmente significasse derrubar morango no chão da cozinha. Eu tinha voltado ao serviço completo na brigada, equilibrando maternidade e carreira militar, um dia de cada vez. Pela primeira vez em anos, voltar para casa parecia seguro. Então, num sábado quieto, alguém bateu na porta da Débora. Ela olhou pela janela. "Cláudia." A voz dela soou surpresa. "Acho melhor você ver isso." Fui até a porta. Parada na varanda estava Neuza. Ela parecia mais velha. Não só mais velha, menor de algum jeito. A mulher confiante que tinha me mandado sair de casa tinha desaparecido. No lugar dela, uma viúva de 70 e poucos anos segurando uma sacolinha branca de presente. Débora me olhou. "Quer que eu mande ela embora?" Pensei um pouco. Alguns meses antes, provavelmente teria mandado. Em vez disso, balancei a cabeça devagar. "Eu falo com ela." Saí e fechei a porta atrás de mim com cuidado. Por vários segundos, nenhuma das duas falou. Por fim, Neuza quebrou o silêncio. "Eu não espero que você me perdoe." Cruzei os braços. "Então, por que você veio?" Ela olhou para a sacolinha nas mãos. Eu revivi aquela dança todo santo. A voz dela: "Fico me gritando com você. Eu vi você ali parada." Ela enxugou uma lágrima. E nunca, uma vez sequer, perguntei se meu próprio filho estava falando a verdade. As palavras ficaram entre nós. Foi a primeira coisa honesta que eu já tinha ouvido Neuza dizer sobre aquela noite. Eu acreditei nele. Ela sussurrou: "Eu sei. Eu queria proteger minha família." Olhei para ela. "Calma. Você já tinha uma." Ela fechou os olhos. Por um momento, não conseguiu falar. Quando finalmente olhou para mim, o rosto estava molhado de lágrimas. "Eu falhei com você." Não soube o que dizer, porque ela tinha razão. Tinha falhado, sim. Neuza me entregou a sacolinha devagar. Isso era da avó do Rodrigo. Dentro, uma mantinha de bebê tricotada à mão. Cor de creme, perfeitamente. Minha mãe fez quando o Rodrigo nasceu. Ela sorriu, triste. Acho que a Lívia devia ficar com ela. Dobrei a mantinha com cuidado de volta na sacola. "Obrigada." Neuza assentiu. Depois respirou fundo. Tinha outro motivo para eu ter vindo. Esperei. Eu gostaria de ter a chance. Ela fez uma pausa. De conhecer minha neta. Pela primeira vez, ela não chamou Lívia de essa criança. Chamou de neta. Era uma diferença pequena, mas importava. Eu não posso fingir que nada disso aconteceu. Falei gentil. "Eu sei. Você me acusou na frente da família inteira." "Eu sei. Vocês tentaram nos botar para fora." "Eu sei." Ela não discutiu em nenhum momento. Não se justificou. Simplesmente aceitou cada palavra. "Eu não posso prometer que as coisas vão voltar a ser como eram." Eu disse. "Eu não pediria isso. Mas também não vou ensinar a Lívia a carregar ódio."
Os olhos de Neuza se encheram de lágrimas de novo. Respirei devagar. A gente começa com visitas curtas. Ela cobriu a boca com a mão. Você tá falando sério? Tô falando que a gente vai um passo de cada vez. Ela balançou a cabeça baixinho. Isso é mais gentileza do que eu mereço. Enquanto ela voltava pro carro, fiquei na varanda, observando. Perdão, percebi naquele momento, não era esquecer. Não era fingir que a dor nunca existiu. Era escolher não deixar que aquela dor virasse herança da Lívia. E de alguma forma, aquela escolha parecia mais forte do que qualquer vingança que eu pudesse imaginar. 1 ano depois, minha vida não se parecia em nada com a daquela noite em que entrei naquele jantar de boas-vindas, que não era bem-vindo. Em muitos sentidos, era ainda melhor do que eu jamais tinha imaginado. Lívia já tinha quase 3 anos. Toda manhã corria pela casa com o mesmo coelhinho de pelúcia que apertou durante aquelas semanas difíceis. Enchia cada cômodo de risada, me lembrando que criança tem um dom incrível. Não mede a vida pelos piores momentos. Mede pelo amor. Eu tinha aceitado a promoção para major e continuava servindo na brigada. A promoção não era só mais uma estrela no ombro. Representava cada manhã cedo, cada instrução no campo, cada sacrifício, cada momento em que me recusei a deixar a mentira de outra pessoa definir quem eu era. A Coronel Andrade prendeu minha nova insígnia numa pequena cerimônia, com colegas de farda, Débora e Lívia presentes. Depois, apertou minha mão. Tenho orgulho da oficial que você se tornou, ela disse. Depois sorriu para Lívia. E ainda mais orgulho da mãe. Aquelas palavras significaram mais para mim do que qualquer medalha que eu já tivesse recebido. Débora riu. Eu falei, 1 ano atrás, que você ia superar isso. Falou? Só queria que você tivesse acreditado em mim na hora. Acredito agora. A vida não era perfeita. Nunca seria. Rodrigo completou o acompanhamento exigido pela justiça. Com o tempo, as visitas supervisionadas foram se tornando mais naturais, e ele começou a reconstruir aos poucos uma relação com Lívia. Nossas conversas continuavam breves, focadas só na nossa filha. A raiva que um dia existiu entre nós foi sumindo devagar. Não porque o passado tinha desaparecido, mas porque Lívia merecia pais capazes de colocar as necessidades dela acima do orgulho. Neuza também cumpriu a promessa. Nunca forçou o perdão. Conquistou a confiança visita por visita. Às vezes vinha só para ler uma história para Lívia, ou trazer bolo de fubá feito em casa. Uma tarde, encontrei as duas sentadas no chão da sala, enrolando a boneca favorita da Lívia na mantinha que Neuza tinha nos dado meses antes. Lívia olhou para cima e sorriu. Vó fez a bonequinha quentinha. Neuza olhou para mim com os olhos marejados. Só sorri de volta. Foi o suficiente. Nem toda relação se reconstrói. Algumas feridas deixam cicatriz permanente, mas cicatriz nem sempre representa fraqueza. Às vezes lembra a gente do quanto conseguimos sobreviver. Olhando para trás, percebi uma coisa importante. A maior vitória não foi provar que o laudo era falso. Não foi ganhar na justiça. Não foi recuperar o dinheiro que Rodrigo tinha escondido. Nem foi ouvir os pedidos de desculpa. A maior vitória foi me recusar a virar uma pessoa amargurada. Porque a amargura teria roubado de mim algo que nenhuma mentira conseguiu roubar. Minha paz. Hoje, quando alguém me pergunta como eu sobrevivi à temporada mais difícil da minha vida, respondo sempre a mesma coisa. A verdade não me salvou da noite pro dia. Me salvou uma decisão honesta de cada vez. Se essa história te ensinou alguma coisa, espero que seja isso. Nunca corre para julgar alguém só por acusação. A verdade merece paciência. E as pessoas merecem a chance de serem ouvidas. A forma mais forte de vingança não é a crueldade. É viver com integridade quando todo mundo espera que você quebre. Protege quem você ama. Valoriza sua família. E nunca deixa a raiva virar o legado que você deixa para trás. O que mais chama a atenção nessa história não é a traição em si. É a velocidade com que uma sala cheia de gente decidiu acreditar numa acusação sem verificar uma única linha dela. Nenhum daqueles parentes pediu para ver o laudo com calma. Nenhum perguntou onde o exame tinha sido feito, ou se a Cláudia sequer sabia que ele existia. Bastou um papel em cima da mesa para que anos de convivência virassem pó em segundos. Isso diz muito sobre como lidamos com a acusação. Julgamos pela emoção do momento, não pela solidez da prova. E o Rodrigo contava exatamente com isso. Ele não precisava que o laudo fosse verdadeiro. Só precisava que parecesse verdadeiro por tempo suficiente para destruir a reputação da esposa antes que ela pudesse reagir. É um lembrete incômodo de que manipulação não precisa ser sofisticada. Precisa só encontrar gente disposta a acreditar rápido demais.
E depois tem a Neuza. Ela não é perdoada por mágica, e a história não finge que um pedido de desculpas apaga uma noite de humilhação pública. O que ela ganha é uma segunda chance condicional, construída visita por visita. O que levanta a pergunta que fica para você. Existe um limite para quantas vezes alguém merece ser perdoado por escolher o silêncio no momento em que a coragem era mais necessária? Se você tivesse sido uma das pessoas naquela sala, teria ficado calado igual todo mundo, ou seria a única voz perguntando: cadê a prova antes de julgar? Deixe a sua resposta nos comentários. E se essa história te fez pensar em alguém que já foi acusado injustamente, compartilha com essa pessoa. Se você quer mais histórias de justiça, coragem e verdade vindo à tona, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima.